Por toda a história, a espécie humana luta para entender as leis fundamentais do mundo material. Nós nos aventuramos para descobrir as regras e padrões que determinam as qualidades dos objetos que nos rodeiam e sua complexa relação conosco e entre si. Durante milhares de anos, sociedades por todo o mundo descobriram que uma disciplina, mais do que outras, guarda certo conhecimento sobre as realidades fundamentais do mundo físico. Essa disciplina é a matemática. Eu sou Marcos de Suttori e sou matemático. Eu me vejo como um pesquisador comum caçando as estruturas escondidas por trás do caos e da complexidade aparentes do mundo à nossa volta. Em minha busca pelo padrão e a ordem, eu pesquiso o trabalho de grandes matemáticos que existiram antes de mim. Pessoas que pertenciam a culturas de todo o mundo e cujas inovações criaram a linguagem na qual o universo é escrito. Eu quero levar você a uma jornada através do tempo e do espaço para rastrearmos o crescimento da matemática, desde seu nascimento à ciência sofisticada que conhecemos hoje. Usando imagens geradas por computador, vamos explorar as descobertas que permitiram que as primeiras civilizações entendessem o mundo matematicamente. Essa é a história da matemática. A história da matemática. Por volta de 330 a.C., os gregos avançaram ao alcance de seu império até a antiga Mesopotâmia. Essa é Palmira, no centro da Síria, que um dia foi uma cidade grande construída pelos gregos. O conhecimento matemático necessário para construir estruturas com tanta perfeição geométrica é impressionante. Como os babilônios antes, os gregos também eram apaixonados pela matemática. Os gregos eram colonizadores inteligentes. Eles tiraram o melhor das civilizações que conquistaram para aumentar seu próprio poder e influência. Mas também deram as suas contribuições. Na minha opinião, sua maior inovação tem a ver com uma mudança de pensamento. O que eles iniciaram influenciaria a humanidade por séculos. Eles nos deram poder de prova. De certa forma, eles decidiram que tinham que ter um sistema dedutivo para a sua matemática. E o sistema dedutivo típico era começar com certos axiomas que você imagina verdadeiros. Como se imagina que certo teorema seja verdadeiro, mas sem provar. E depois se percorrem métodos lógicos e etapas muito cuidadosas. Desses axiomas você prova teoremas, e desses teoremas você prova mais teoremas, e isso continua. Exatamente como uma bola de neve. A prova é o que dá força à matemática. É o poder de prova que significa que as descobertas dos gregos são verdadeiras hoje como eram 2000 anos atrás. Eu precisava seguir para o oeste no coração do antigo Império Grego para aprender mais. Para mim, a matemática grega sempre foi heróica e romântica. Estou a caminho de Samos, a 1 quilômetro da costa turca. Esse local se tornou sinônimo de nascimento da matemática grega. E isso graças à lenda de um homem. Seu nome é Pitágoras. As lendas em torno de sua vida e trabalho contribuíram para o status de celebridade que ele ganhou nos últimos 2000 anos. É creditado a ele, de maneira certa ou errada, o início da transformação da matemática como ferramenta para contar no estudo analítico que reconhecemos hoje. Pitágoras é uma figura controversa. Por não ter deixado escritos matemáticos, muitos questionam se ele realmente resolveu algum dos teoremas atribuídos a ele. Ele fundou uma escola em Samos no século VI a.C., mas seus ensinamentos eram considerados suspeitos e os pitagóricos eram vistos como uma seita bizarra.
Há boas evidências de que havia escolas pitagóricas, e elas deviam parecer mais conceitas do que com escolas filosóficas, porque não partilhavam só conhecimentos, também partilhavam um estilo de vida. E todas elas pareciam estar envolvidas na política da cidade. Um detalhe que as torna incomuns no mundo antigo é que elas incluíam mulheres. Os pitagóricos são sinônimo de entendimento de algo que escapava aos egípcios e aos babilônios: as propriedades dos triângulos retângulos. O que é conhecido como Teorema de Pitágoras mostra que, se você pegar qualquer triângulo retângulo e fizer quadrados em todos os lados, a área do maior quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois lados menores. Para mim, é nesse ponto que a matemática nasce e se abre um abismo entre as outras ciências. E a prova é tão simples quanto devastadora em suas implicações. Posicione 4 cópias do triângulo retângulo em cima dessa superfície. O quadrado que você vê agora tem lados iguais à hipotenusa do triângulo. Arrastando esses triângulos, vemos como podemos separar a área do maior quadrado em 2 quadrados menores, cujos lados são dados pelos 2 lados menores do triângulo. Em outras palavras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. O Teorema de Pitágoras. Isso ilustra um dos temas característicos da matemática grega: o apelo dos belos argumentos da geometria, mais do que uma preocupação com números. Pitágoras pode ter perdido o apelo, e muitas das descobertas creditadas a ele foram contestadas recentemente. Mas há uma teoria matemática que eu detestaria tirar dele. Ela tem a ver com a música e a descoberta da série harmônica. A história diz que, passando por um ferreiro, Pitágoras ouviu o som das batidas numa bigorna e percebeu como as notas produzidas soavam em perfeita harmonia. Ele acreditava que devia haver uma explicação racional para as notas soarem tão atraentes. E a resposta era matemática. Experimentando com um instrumento de corda, Pitágoras descobriu que os intervalos entre as notas musicais harmoniosas eram sempre representados como razões de números inteiros. E foi assim que ele pode ter construído a sua teoria. Primeiro, ele tocou uma nota na corda solta. Depois, na metade do comprimento. A nota quase parece a mesma da primeira. Na verdade, é uma oitava mais alta, mas a relação é tão forte que damos o mesmo nome a essa nota. Agora pegamos um terço da extensão e temos outra nota que parece harmonizar com as duas primeiras. Mas pegue um comprimento de corda que não está numa razão de número inteiro e temos a dissonância. De acordo com a lenda, Pitágoras ficou tão animado com essa descoberta que concluiu que todo o universo foi construído a partir de números. Mas ele e seus seguidores estavam diante de um desafio à sua visão de mundo ainda maior. E ele veio como resultado de um teorema que leva o nome de Pitágoras. A lenda conta que um dos seus seguidores, um matemático chamado Hipasos, quis descobrir o comprimento da hipotenusa para um triângulo retângulo com 2 catetos medindo 1 unidade. O teorema de Pitágoras implica que o comprimento da hipotenusa era um número cujo quadrado fosse 2. Os pitagóricos imaginaram que a resposta seria uma fração, mas quando Hipasos tentou expressar de sua maneira, não importa o quanto tentasse, ele não conseguia. Um dia, ele percebeu que seu erro era pressupor que o valor era uma fração. O valor da raiz quadrada de 2 era o número que os babilônios desenharam na tábua. No entanto, eles não reconheceram a característica especial desse número, mas Hipasos sim. Era um número irracional. A descoberta desse novo número e de outros como ele se assemelha a um explorador fazer a descoberta de um novo continente ou um naturalista descobrir uma nova espécie. Mas esses números irracionais não cabiam na visão de mundo de Pitágoras.
Historiadores gregos contam a história de como Pitágoras jurou segredo em sua seita. Mas Hipasos deixou escapar a descoberta e foi rapidamente dissuadido de suas tentativas de difundir sua pesquisa. Mas essas descobertas matemáticas não poderiam ser facilmente esquecidas. Escolas de filosofia e ciências começaram a florescer por toda a Grécia baseadas nesses princípios. A mais famosa delas era a Academia. Platão fundou essa escola em Atenas em 387 a.C. Apesar de pensarmos nele hoje como filósofo, ele foi um dos estudiosos mais importantes da matemática. Platão foi arrebatado pela visão de mundo pitagórica e considerava a matemática a pedra fundamental do conhecimento. Algumas pessoas diziam que Platão provavelmente foi a figura mais influente da matemática grega em nossa percepção. Ele dizia que a matemática é uma forma importante de conhecimento e que tem relação com a realidade. Então, conhecendo matemática, sabemos mais sobre a realidade. Em seu diálogo Timeu, Platão propõe a teoria de que a geometria é a chave para se desvendar os segredos do universo, uma visão ainda mantida pelos cientistas hoje. A importância de Platão junto à geometria está inserida na placa que havia acima da academia. Não deixe ninguém ignorante na geometria, entre aqui. Platão propôs que o universo poderia ser cristalizado em 5 formas simétricas regulares. Essas formas, que agora chamamos de sólidos platônicos, eram compostas de polígonos regulares reunidos para criar objetos simétricos tridimensionais. O tetraedro representava o fogo. O icosaedro, feito de 20 triângulos, representava a água. O cubo era a terra. O octaedro era o ar, e o quinto sólido platônico, o dodecaedro, feito de 12 pentágonos, era reservado para a forma que definia a visão de Platão do universo. A teoria de Platão teria uma influência devastadora e continuaria a inspirar matemáticos e astrônomos por mais de 1500 anos. Junto às descobertas feitas na academia, os triunfos matemáticos também surgiam das margens do Império Grego e se deviam mais à herança matemática dos egípcios do que aos gregos. A Alexandria se tornou o eixo da excelência acadêmica sob o comando de Ptolemes no 3º século a.C., e sua famosa biblioteca logo ganhou reputação rivalizando com a Academia de Platão. Os reis da Alexandria estavam dispostos a investir nas artes, na cultura, na tecnologia, na matemática, na gramática, porque patrocinar buscas culturais era um jeito de mostrar que você tinha mais prestígio e tinha também mais direito à grandeza. A antiga biblioteca e seu precioso conteúdo foram destruídos quando os muçulmanos conquistaram o Egito no século VII, mas seu espírito está vivo em uma nova construção. Hoje, a biblioteca ainda é um local de descoberta e estudos. Matemáticos e filósofos correram para Alexandria, levados por sua sede de conhecimento e a busca pela excelência. Os patronos da biblioteca eram os primeiros cientistas profissionais, indivíduos que eram pagos por sua devoção à pesquisa. Mas de todos esses pioneiros, meu herói é o enigmático matemático grego Euclides. Sabemos muito pouco sobre a vida de Euclides, mas suas maiores conquistas foram como cronista da matemática. Por volta de 300 a.C., ele escreveu o texto mais importante de todos os tempos, Os Elementos. Em Os Elementos, encontramos o auge da revolução matemática que aconteceu na Grécia. Ela é construída sobre uma série de suposições matemáticas chamadas de axiomas. Por exemplo, uma linha reta pode ser traçada entre 2 pontos quaisquer. Desses axiomas, deduções lógicas são feitas e teoremas matemáticos são estabelecidos. Os elementos contêm fórmulas para calcular os volumes de cones e cilindros, provas sobre séries geométricas e números perfeitos e primos. O clímax de Os Elementos é uma prova de que só há 5 sólidos platônicos.
Para mim, esse último teorema captura o poder da matemática. Uma coisa é construir 5 sólidos simétricos. Bem diferente é criar um argumento explícito e lógico para não haver um sexto. Os elementos se desenrolam como uma novela de mistério lógico. Mas é uma história que transcende o tempo. Teorias científicas foram derrubadas de uma geração para outra. Mas os teoremas e os elementos são os mesmos de 2000 anos atrás. Quando você para pensar, é realmente incrível que ensinamos os mesmos teoremas, talvez de maneira um pouco diferente, ou organizados diferentes. Mas a geometria euclidiana ainda é válida, e mesmo na matemática avançada, quando se trata de grandes espaços dimensionais, ela ainda é utilizada. Alexandria pode ter sido um lugar inspirador para os antigos estudantes, e a fama de Euclides teria atraído ainda mais ávidos jovens intelectuais ao porto egípcio. Um matemático que gostou particularmente do ambiente intelectual da Alexandria foi Arquimedes. Ele se tornaria um visionário matemático. Os melhores matemáticos gregos estavam sempre testando os limites, indo mais fundo. Então, Arquimedes fez o que podia com os polígonos, com os sólidos. Depois ele passou aos centros de gravidade, ou depois passou à espiral. Esse instinto de tentar matematizar tudo é algo que eu vejo como um legado. Uma das especialidades de Arquimedes eram as armas de destruição em massa. Elas foram usadas contra os romanos quando eles invadiram sua casa em Siracusa em 212 a.C. Ele também criou espelhos que aumentavam o poder do sol para pôr fogo nos navios romanos. Mas para Arquimedes, esses esforços eram meras diversões na geometria. Ele tinha ambições mais elevadas. Arquimedes foi atraído pela matemática pura e acreditava no estudo da matemática pela matemática, não pelo desprezível mercado de engenharia ou a busca sórdida de lucro. Uma das melhores investigações da matemática pura era produzir fórmulas para calcular áreas de formas regulares. O método de Arquimedes era capturar novas formas usando formas que ele já compreendia. Então, por exemplo, para calcular a área de um círculo, ele o fechava num triângulo e depois dobrava o número de lados do triângulo. A forma interna ficava cada vez mais perto do círculo. E às vezes chamamos um círculo de polígono com um número infinito de lados. Mas estimando a área do círculo, Arquimedes, na verdade, consegue o valor de π, o número mais importante na matemática. No entanto, foi calculando os volumes de objetos sólidos que Arquimedes se sobressaiu. Ele encontrou uma maneira de calcular o volume de uma esfera cortando-a e calculando cada fatia como um cilindro. Depois ele somou os volumes das fatias para ter um valor aproximado da esfera. Mas o golpe de gênio foi perceber o que acontecia se você fizesse fatias cada vez mais finas. No limite, a aproximação se torna um cálculo exato. Mas o comprometimento de Arquimedes com a matemática foi sua ruína. Arquimedes estava contemplando um problema sobre círculos traçados na areia quando um soldado romano o abordou. Arquimedes estava tão imerso em seu problema que insistiu em terminar seu teorema. Mas o soldado romano não estava interessado no problema de Arquimedes e o matou no local. Mesmo diante da morte, a devoção de Arquimedes à matemática era inabalável. Em meados do primeiro século a.C., os romanos apertaram o cerco ao antigo Império Grego. Eles não se importavam muito com a beleza da matemática e eram mais preocupados com suas aplicações práticas. Essa atitude pragmática sinalizou o início do fim da grande biblioteca da Alexandria. Mas uma matemática estava determinada a manter vivo o legado dos gregos. Hipatia era uma exceção.
uma matemática mulher e pagã no Império Romano Cristão. Hipatia teve muito prestígio e foi muito influente em seu tempo. Ela era professora com muitos alunos e muitos seguidores. Ela era politicamente influente na Alexandria. Então, essa combinação de autoconhecimento e prestígio pode ter feito dela uma figura odiada pelos cristãos. Um dia, durante a quaresma, Hipatia foi arrancada de sua carruagem por um grupo cristão e levada a uma igreja. Lá ela foi torturada e brutalmente assassinada. As circunstâncias dramáticas de sua vida e morte fascinaram as gerações seguintes. Infelizmente, sua crença encobriu suas conquistas matemáticas. Ela era uma brilhante professora e teórica, e sua morte deu um golpe final na herança da matemática grega da Alexandria. Minhas viagens me levaram a uma jornada fascinante para descobrir a paixão e a inovação dos primeiros matemáticos do mundo. São descobertas feitas por esses pioneiros do Egito, da Babilônia e da Grécia, que são as bases nas quais minha ciência é construída hoje. Esse é só o início da minha odisseia matemática. O próximo passo da minha jornada está no Oriente, nas profundezas da Ásia, onde matemáticos chegaram mais longe em busca de conhecimento. Com essa nova era, veio uma linguagem da álgebra e dos números que serão contados no próximo capítulo de A História da Matemática. Animate, animações matemáticas.